A paz do Senhor Jesus, que nos fala aqui é o apóstolo do Ministério União da Igreja, Peniel. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz: orai sem cessar. Esse versículo vem de um contexto em que o apóstolo ele fala: vede que ninguém dê a outro mal por mal. E também fala no versículo 18: regozijai-vos sempre. Vem todo esse contexto. E orai sem cessar. Quando fala orai sem cessar, é orar sempre, e orar por tudo e por todos. Coisa que muitas vezes não praticamos na íntegra. Porque o nosso dia a dia muitas vezes é normal, mas muitas vezes é turbulento, muitas vezes é com perseguições, principalmente dos lugares espirituais, das regiões celestiais, mas também de pessoas que são vulneráveis à ação do inimigo, que age por vários tipos de sentimento, por orgulho, por inveja, por muitas coisas negativas, muitos sentimentos negativos, os quais eles permitem que o inimigo os mova, os use contra as pessoas, uns contra os outros, pelo simples fato de eles não viverem uma vida em Cristo. Falam muito de Deus, diz que Deus, que Deus é Pai, obrigado Deus pela noite, muitas vezes em postagem e tudo mais, mas não vivem em sua essência Cristo, não tem uma vida de culto a Deus, não ora, não congregam, não sujeitam às autoridades constituídas, então ficam sendo o que? Alvo fácil do inimigo. Você segue os exemplos negativos do que eu falei, o mau exemplo, ou segue o bom exemplo de Cristo, qual ele nos ensinou e passou para os apóstolos, que repassou para nós? Então nós devemos orar. Quando falamos orar, isso quer dizer não atraia para você ou não permita que sentimentos ruins te cerquem, tirando você da unidade com Cristo e do equilíbrio, glória a Deus, e do domínio do Espírito, que faz com que andemos em novidade de vida, em Espírito, nos frutos dos dons, né? Os frutos do Espírito. E isso tudo nos conduz à salvação, à vida, e nos faz um canal de bênçãos em favor de pessoas, em favor de vidas. Então, como é que você está vivendo? Tem vivido uma vida de oração ou só ora de vez em quando? Ou malmente ora na hora de dormir? Ou malmente só conversa com Deus quando precisa de alguma intervenção? Porque precisamos manter a comunhão com Deus, e a única forma direta de manter a comunhão com Deus é através da oração, porque você orando, você move a mão de Deus, você fica em espírito, e você no espírito você dá vontade de ler a Bíblia, de praticar a Bíblia e falar a palavra de Deus. Então orai sem cessar, orai pela nação, orai pelo povo de Israel, orai por todas as pessoas, orai pelo aquele que tem inveja de você, te persegue até, porque se você fizer isso, orar por todas as pessoas, você vai ver que aquele que te persegue ou aquele que fala mal de você será ou convertido, transformado ou afastado de você, porque Deus é um Deus zeloso, Deus é um Deus que cuida do seu povo. Você vê que na oração de Jesus, ele fala que nenhum daqueles que me deste se perdeu. Ou seja, glória a Deus, a oração, ela move sim o agir de Deus para abençoar, para guardar, para trabalhar em prol daqueles que hão de herdar o reino de Deus. Por que em prol daqueles que hão de herdar o reino de Deus? Por quê? Porque ele já vive o reino dos céus na terra, orando, buscando, cultuando a Deus, ao invés de viver uma vida de curtição e uma vida que mais revela a pessoa ser uma pessoa que despreza a Deus e busca as coisas só do mundo, do que a vida de comunhão. Então, como herdar o céu
se a pessoa procura herdar o inferno já na terra, ou ao príncipe das trevas, ou obedecer às ordens dele. Então reflita nisso, orai sem cessar, vivei em espírito e não andeis nas obras, praticando as obras da carne, se divertindo no mundo, afastando Deus da sua vida e trazendo o inimigo para perto de você. Porque se ele já fica em derredor, buscando a quem possa tragar, imagine dando lugar a ele, abrindo brecha para ele se manifestar. Que Deus nos dê realmente uma vida de oração para a glória de Deus, para louvor do seu nome. E toda ferramenta preparada contra nós não prevaleça. Shalom, Adonai.